boa tarde. Tudo bem? Hoje nós vamos falar com a Jennifer Rodrigues. Ela é professora, terapeuta de aprendizagem para surdos e ouvintes, intérprete de Libras, empresária, minha professora de Libras. Acredito que vai ser um bate-papo muito bacana. Um beijão, até a próxima. Eu agradeço tu estar vindo aqui, né? Disponibilizar esse horário no feriado, né? Para nos atender. Feriadinho. E eu queria que tu contasse para nós, assim, te apresentasse, falasse um pouquinho de ti, né? Fica bem à vontade. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Adorei essa ideia sobre essa conversa e também a oportunidade de poder falar, de poder compartilhar mais coisas com mais pessoas, que esse é o meu grande objetivo, compartilhar aquilo que eu sei, ensinar aquilo que eu sei. Então, quero primeiramente agradecer pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Jennifer Rodrigues. Eu trabalho atualmente com aprendizagem, desenvolvimento e crescimento profissional para surdos e ouvintes. Sou professora de Libras, terapeuta da aprendizagem, psicopedagoga e neuropsicopedagoga, terapeuta da aprendizagem para surdos e ouvintes e pedagoga especialista na área empresarial. Comecei na Libras há 11 anos, no ano de 2012, quando eu fazia magistério, e lá no magistério eu ainda não tinha bem claro, assim, o que eu queria, e também há 11 anos atrás, e a juventude, né, era outra cabeça, então eu não pensava, não tinha muita clareza, assim, sobre o que eu queria, até a Libras entrar na minha vida, até eu descobrir a Libras e eu, poxa, é isso que eu quero fazer. Mesmo que eu não tivesse tanta clareza assim do caminho, mas era isso que eu queria fazer, então eu segui. E aí eu segui na área da Libras, depois estudei Libras sozinha, porque eu moro aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, e na época não tinha cursos de Libras, não tinha formação, então ou precisava fazer à distância, de forma remota, e na época, 11 anos atrás, não era que nem hoje, né, que a gente nem sabia o que era o IAD. De forma remota, que nem agora, essa conversa que há 11 anos atrás, esse era o tipo de coisa que não acontecia com tanta frequência como é agora. Né? Então, não tinha, assim, muita coisa, assim, aqui para a área, porque aqui é interior do Rio Grande do Sul. Então, precisava fazer à distância, precisava fazer online, ou tinha que ir até alguma cidade para fazer curso, para fazer formação, então era muito mais difícil. Aí eu estudei Libras sozinha durante um período de 3 anos, de 2013 até 2016, que foi em 2016 o ano que eu entrei na pedagogia. Aí entrei na pedagogia, fiz a faculdade de pedagogia. A minha primeira opção que eu sempre quis fazer era o quê? Psicologia. Era psicologia, eu sempre gostei muito, eu pensava, não, eu quero ser psicólogo e eu quero trabalhar com a psicologia bilíngue para surdos, né, e ouvintes. Eu sempre pensei assim. Mas aconteceu que na instituição que eu entrei, a instituição, nossa, ó, maravilhosa. Então acabou que eu me apaixonei pelo curso e continuei na pedagogia, mas sempre com a Libras junto, né? Com a Libras acompanhando todos os projetos que eu conseguia incluir a Libras, eu colocava ela ali. Fiz a pedagogia e nesse meio tempo, né, desde lá de 2012, que eu já trabalho, porque foi tudo muito rápido, né? Comecei a estudar e daqui a pouco já estava trabalhando, porque aqui não tinha muitos profissionais, ainda não tem um número tão grande assim, mas na época era muito menos. Então, comecei a ser chamada assim para interpretar em eventos, para interpretar em alguma reunião, para interpretar em algum seminário da cidade que tinha. Daqui a pouco começou a surgir alguma coisa remota. E aí, quando eu entrei na faculdade em 2016, foi quando eu comecei a trabalhar também com crianças surdas nas escolas. Aí eu trabalhava como intérprete de Libras. Então, segui toda essa caminhada, essa jornada na área da educação com a Libras ali acompanhando, terminei a faculdade, eu trabalhei nas escolas
por um bom tempo, fiquei com os alunos surdos, na época eram crianças, terceiro ano, quarto ano, e fui acompanhando o desenvolvimento deles até onde foi possível. E depois saí da pedagogia, né, e junto com a pedagogia também fiz curso de capacitação para tradução e interpretação, fiz capacitação em AE, o atendimento educacional especializado, e depois com as pós-graduações foi o que complementou também o que eu já vinha estudando, que aí eu fiz pós-graduação em Libras, na psico, neuropsicopedagogia e na pedagogia empresarial. E quando eu terminei a faculdade, foi que aconteceu o quê? Pandemia. Covid. 2019 para 2020, então, aquela coisa assim muito nova para todo mundo. E foi quando eu comecei a criar conteúdo para a internet. Foi quando eu comecei a criar conteúdo lá no Instagram. E eu sempre pensei assim, ter algo próprio, ter uma empresa educacional para poder compartilhar sem limites, o que eu sempre quis. E foi nesse meio tempo, no ano de 2021, que eu abri a empresa. Aí abri a empresa educacional para trabalhar com esses serviços educacionais e a Libras é um desses serviços. E atualmente eu trabalho na empresa. Na área de Libras, eu tenho o programa Libras na mão. Aí dentro... Não é só Libras, isso, pode ir? Isso, na área de Libras, eu tenho o programa Libras na mão. Dentro do programa Libras na mão, aí eu tenho curso introdutório de Libras, aulas particulares de Libras, treinamento e conversação em Libras, mentoria de orientação profissional para pessoas que querem seguir na Libras, na área profissional, e aí, independente, a professora intérprete ou daqui a pouco é em outra área, mas que quer incluir a Libras também. Tem consultoria de Libras para quem precisa esclarecer dúvidas, assim, ai meu Deus, o que eu faço sobre isso? Ou quando tem, por exemplo, empresas que querem saber como que funciona a acessibilidade ali, como é que eles podem fazer aquilo. Então, tudo isso tem dentro do programa Libras na Mão. E depois tem os outros programas que não têm a ver com Libras. Que aí eu tenho o programa Neuroação, que ali eu falo sobre desenvolvimento, produtividade, aprendizagem. E o programa MOP empresarial, que é para desenvolvimento profissional e orientação de carreira. Ai, que jornada linda, né, prof? Eu não sei se chegou a acompanhar, mas agora é a segunda profissional, né, que eu entrevisto aqui no canal, que fala sobre Libras com esse amor. A minha convidada anterior, que foi minha professora também, né? Pessoal, para quem não sabe, que está assistindo aqui, a Jennifer também é uma professora minha hoje, né, particular de Libras, mas a minha entrevistada anterior, a Carol, ela também falou com todo esse amor de Libras, também foi minha professora, que começou também um amor na psicologia com a Libras, né? Então, eu acho muito importante, que até eu comentei, prof, na última entrevista, assim, é uma palavra que eu sempre uso aqui no canal, que a gente tem que falar o óbvio, né? A gente está toda hora comentando assuntos, falando sobre diferenças, assim, inclusão, e ainda a gente se pega, assim, vendo, às vezes, as pessoas, né, não entendendo muito bem as coisas. Eu queria, assim, ter esse bate-papo contigo, até porque a gente tem uma história parecida, né? A gente conversando esses dias, eu até brinco que é minha gêmea do outro universo, né? Do multiverso. A gêmea do multiverso. Porque, gente, acabou que eu me descobri surda vai fazer 1 ano e meio, né? Com uma perda moderada nos 2 ouvidos, usando um amplificador de som agora no momento, até por isso que eu uso o fone concha nas entrevistas para me entender um pouco melhor também, né? E não reverberar o som, porque se eu só escuto da caixinha, né? Fica muito alto. E pessoal, acontecendo assim uma situação semelhante com a professora. Eu queria que ela, se ela quiser, aproveitar a oportunidade para contar. E assim a gente nota também aquele acolhimento que a gente recebe, também algumas críticas, a gente vai tudo conversar hoje, que às vezes as pessoas, mas tu tá falando, tu não é surda, tu ouve um pouco, né? Então, isso que a gente vai hoje desmistificar um pouco dessas não é, digamos, mitos, mas questões, né, prof, que às vezes nos perguntam até, a professora tá
comentando sobre a vida dela, ela vai contando a trajetória dela no Instagram, que depois ela vai passar aqui para nós. E ali, quando ela abre as caixinhas de perguntas, assim, tem dado muita questão, né? Tem bastante procura, né? A prof é bem famosa no Brasil. Então, todo mundo quer saber o que está acontecendo e ela está fazendo até um acompanhamento dela do uso do aparelho nesses últimos dias que ela estava fazendo um teste também. É como tu falou, o óbvio precisa ser dito, sempre, independente da situação, independente do tema, porque sempre tem pessoas novas chegando. Sempre tem pessoas que elas ainda não vão saber sobre aquele tema. A gente nunca sabe sobre tudo. Não tem como uma pessoa ser expert em tudo. Não existe isso. Não adianta querer se enganar, pensar que entende sobre tudo. Está sempre aprendendo, né? Não, a gente está sempre aprendendo. Então, o óbvio precisa ser dito para todo mundo e por todos. E por todos, né? Teria que ser uma coisa muito mais clara, assim, mas ainda a gente encontra essas barreiras, essas críticas que vou trazer um pouco aqui também. Como a Giana falou, minha querida Giana, foi uma coincidência linda da vida, assim, porque a Giana, né, como ela falou, ela tem surdez moderada, ela tem perda auditiva moderada, e quando ela me procurou para as aulas, para fazer aulas de Libras, no dia anterior, eu já tinha decidido que eu ia no médico, que eu ia no otorrinolaringologista. Por quê? Porque na verdade não foi por percepção minha, não foi por percepção minha, foi por percepção das pessoas do meu convívio, da minha família, das pessoas que são próximas assim de mim, de começarem a falar assim: olha, Jennifer, procura um médico. Jennifer, tu não tá escutando. Jennifer, tu pergunta toda hora. Que? E eu pensando, não, mas isso é normal. E eu sempre falei assim, não, eu escuto, mas eu não entendo. Eu escuto, mas eu não entendo. E por sempre trabalhar com a questão da Libras e com pessoas que têm surdez profunda, eu estava acostumada naquele extremo das pessoas com surdez profunda, que nasceram surdas, que têm a Libras como sua primeira língua. Então, o meu foco de trabalho muito maior sempre foi aqui, sempre foi na surdez profunda. Então eu sempre pensei, não, eu escuto, só que eu não entendo. Eu escuto, só que eu não entendo. Era o que eu sempre respondia. Então, passou, só que isso, gente, assim, não foi, eu decidi numa semana que eu ia na outra. Não, isso daí é minha família. Ela vem alertando sobre isso há muito tempo, há muito tempo. Mas eu sempre com aquela coisa, não, gente, eu escuto. Eu só não entendo. E aí a questão do escuto, mas não entendo, entra, por exemplo, em alguém falando de costa para mim, em alguém falando em outra peça, em outro cômodo da casa. Ou um lugar aberto, a pessoa ela pode até estar falando comigo, mas tem outros ruídos, tem outras pessoas na volta. Aí já atrapalha, né? Já atrapalha. E eu preciso prestar muita atenção no que ela está falando, porque, na verdade, eu faço leitura labial. E eu sempre falei isso. Desde que eu comecei a criar conteúdo, eu lembro que tinha aquelas... Ainda tem, né? Mas tinha aquelas caixinhas, por exemplo, 10 curiosidades sobre você. Aí ia lá e compartilhava as 10 curiosidades. Uma das primeiras coisas que eu sempre colocava, e eu pensava assim, não, eu sou uma super ouvinte. Eu sou assim, uma super ouvinte, que eu colocava o quê? Sem fazer leitura labial. E eu sempre achei o máximo isso, porque eu pensava, nossa, eu realmente sou uma super ouvinte, que eu escuto, eu olho a pessoa de longe, ainda brincava assim, não adianta querer esconder assunto de mim, porque eu vou olhar para a boca de vocês. Eu brincava com os meus amigos, né? Então sempre foi isso, assim, fazer leitura labial, olhar, e sempre naquilo também de, tem palavras que eu escuto, até hoje, né? Palavras que eu escuto e daqui a pouco é uma palavra completamente diferente. Completamente diferente. Então, só que foi indo. Eu comecei a perceber quando eu estava com 16 anos. Mas na época, adolescente, né, gente? Então, distraída, só quer saber de celular. Então, seguiu. O ponto mais difícil para mim foi na pandemia. Na pandemia, todo mundo de máscara. Então,
eu não tinha aquele complemento, aquele recurso visual de poder olhar para a boca da pessoa. Então eu sofria muito, muito, porque eu não entendia nada do que as pessoas falavam. Se a pessoa não estivesse falando extremamente alto, era impossível entender. Foi aí que Impossível. tu percebeu? Então, para mim, eu ainda não era perceptível. Para mim, eu pensava, não, todo mundo escuta assim, todo mundo tem a É dificuldade. normal não ouvir bem. É. Claro, eu pensava assim, não, a gente não está acostumado com máscara, né? Não estamos acostumados com máscara, então todo mundo tem esse momento de estranheza. Eu pensava isso para mim. E foi passando, né? Aí depois da pandemia, só que aí começou a piorar mesmo. Começou a piorar não, escutar uma coisa, daqui a pouco a outra completamente diferente. Por exemplo, teve esses dias aqui na minha casa, e aí meu marido falou assim: a gente estava organizando a roupa para lavar na máquina. E aí ele falou assim, eu não estava com o aparelho, porque eu nem cheguei na parte do aparelho, porque eu nem cheguei na parte, né? Mas ele falou assim para mim: vou colocar a lavar. Eu entendi, olha o que eu entendi. Olha o que eu entendi. Vou colocar a lavar o protetor do carro. E eu pensando assim, o que será que é o protetor do carro? E aí eu pensando, mas eu acho que não é protetor. Mas carro eu tinha certeza que era. E aí eu perguntei pra ele, vai lavar o quê do carro? E eu escutei que ele deu risada. E eu pensei, não é isso que ele falou. Aí ele chegou, aí ele subiu as escadas, veio no segundo andar, chegou e falou, não é nada do carro. Eu vou colocar a lavar os panos de prato. Os panos de prato, não tem nada a ver com o protetor do carro. E isso, nossa, só um exemplo entre tantos, né? Então, bom, aí depois desse tempo eu decidi, não, agora vou no otorrino, vou ver o que é, mas pensando assim, não, é alguma cera, alguma limpeza que tem que fazer, alguma coisa. E foi isso, decidi num dia e no outro dia a Giana me chamou. E a gente não se conhecia ainda. A Giana me chamou e falou que tem surdez, que está com perda auditiva. E eu ainda, na aula, comentei com ela, olha que coincidência, eu vou ir no otorrino também. E falando para ela, não. Mas eu penso assim, não deve ser nenhuma perda auditiva, porque para mim eu sempre escutei assim. Então, para mim era normal. Só que aí a Giana começou a contar sobre a experiência dela. Sabe, assim, tudo batia de escutar, mas não entender. Quando ela falou isso a primeira vez, e eu, gente, eu tô achando que é. Eu pensava assim, né? Tô achando, eu comecei a pensar, será que é mesmo? Escutava, mas não entendia. Se não olhasse assim direto para a boca, ficava muito difícil também, porque não tinha o recurso visual da leitura labial. Lugar com muito barulho, muito difícil de entender, muitos ruídos na volta, muitos sons competindo ali no mesmo espaço. Então ela começou a contar até coisas assim, de olhar a TV de lado. Ah, eu ia dizer esse. Que olhar a TV do lado foi ali, ó. Foi uma coisa. E eu falando, e no mesmo dia eu falando para ela, não, eu vou no otorrino, mas eu acredito que de repente é uma limpeza, alguma coisa que tenha para fazer. E no mesmo dia ela me fala isso, e eu fico assim, poxa, é uma coincidência. E tanto eu pensava assim para mim, é muita coincidência. É o universo. E a questão de eu olhar a TV de lado, quando eu era pequena, é a mesma coisa que aconteceu com a Giana, né? Que a Giana contando para mim. Quando eu era pequena, e isso assim, que eu lembrava 8, 9 anos, conversando com a minha mãe, acho que faz 2 semanas isso, eu descobri que não, que o problema começou antes, quando eu tinha 5, 6 anos. Nossa! Então, a minha perda auditiva veio desde lá, a minha surdez começou lá, nunca que eu ia perceber nenhuma diferença. Sim, lembrar, né? Porque para mim, eu sempre escutei. E aí eu pensava assim, não, se eu escuto assim, todo mundo deve escutar assim, né? E não. Aí a Giana falando, de olhar a TV de lado, por exemplo, assim, tem a TV, ao invés de ficar olhando assim na reta, olhando a TV de lado. Sofri muito bullying falar nisso dos meus irmãos, que falavam que eu era torta. Fui várias vezes também, como eu comentei para a prof, em oftalmo, na época. Aí eu tenho uma irmã gêmea, que ela tinha realmente dificuldade de óculos. Hoje eu uso de descanso, né? Por causa das telas. Mas na época queria me enfiar a goela abaixo com óculos, por causa de virar. E tu chegou a usar óculos, né?
Eu cheguei a usar quando era pequena, mas não precisei, sabe, depois. Claro. E o oftalmo ainda dizia, né? Tua visão é melhor que a minha, não precisa. E nunca que se atentaram também ir num otorrino, né? Mas nunca. Nunca. Nunca, era oftalmo, comigo foi a mesma coisa. Era oftalmo, fui e eu também usei óculos na época e realmente também não precisava, porque depois passou uns anos, eu fui no oftalmologista de novo e ele disse A praticamente mesma coisa, é? a mesma coisa. Não, tu enxerga muito bem, enxerga até melhor que eu, a mesma coisa. É muita Então, coincidência. qual é, que estranheza é essa de do nada, e não é aquela coisa assim, ó, ah, não, agora eu vou olhar de lado. Não, Não, é automático, né? o corpo vai, o corpo É. vai. E então vamos ver que estranheza será essa, né? De ficar olhando, olhar E assim eu de já lado. dizia, alguém fala aqui, ó. Quando menos espera tá olhando de lado, precisa assim buscar alguma coisa. Então eu fui no otorrino. E na verdade, eu ia ir no otorrino, mas eu passei primeiro com fono para fazer audiometria. Conversando com a Giana, até ela me sugeriu isso. Não, de repente já faz audiometria direto, porque o otorrino vai pedir, vai solicitar audiometria, então faz audiometria e leva para o otorrino. E eu, é isso, vou fazer isso mesmo. E fui, fiz audiometria, pensando assim que estava me saindo muito bem. Que a primeira parte da audiometria coloca o fone, escuta alguns bips, alguns apitos, e quando escuta, aperta o controle para avisar que escutou. E eu pensando assim, estou escutando tudo. Estou Maravilhosa, eu aqui. escutando tudo. A segunda parte, aí a segunda parte foi a parte que dificultou para mim. Que é a audiometria vocal, né? Que chama, né? Que tu tem que repetir o que É, a fono tá falando, né? só que não tem recurso visual. Ela faz mais ou menos assim, ó. Tapa. Ela faz mais ou menos assim, ó. E começa a falar as palavras. E aí a gente tem que repetir, né? Eu fiz com o fono. E eu tinha que repetir o que ele falava. E aí dificultou. Dificultou porque eu não tinha muita coisa que eu não sabia. Será que ele está falando bem ou será que ele está falando nem? Será que ele está falando gol ou será que ele está falando bom? Né? É. Então, aí dificultou. Aí eu pensei, bom, aí pode dar alguma coisa. Quando eu saí, aí teve a outra parte também da audiometria, que é a imitanciometria, que eles chamam, que coloca o fone aqui, depois coloca. Mas aí é um apito, assim, é só para sentir mesmo uma pressão aqui dentro. É bem desconfortável até essa terceira parte, mas é a única, assim, porque as duas primeiras etapas são muito tranquilas mesmo de serem feitas. Então, ele veio, analisou minha audiometria e me explicou que eu estava com perda auditiva moderada, surdez moderada. E no dia eu fiquei assim, que eu não sabia se eu estava triste, eu não sabia se eu estava alegre, eu não sabia nem que. Sabe aquele momento assim que tu não sente nada, que tu tá só ali assim. Tu fica. Que tu não assimila, não nega, não rejeita, nada. Tu fica. Nada. É quase um choque, assim, eu acredito, né? Nada. E eu fiquei. Aí é que tá. Eu não fiquei nem em choque. Eu fiquei sem reação. Eu fiquei sem reação, assim, pensando, gente. Ai, o Olhando. meu caso, só pra contar, o meu foi desesperador. Eu chorava, eu gritava, eu disse, não, eu surda, não. Claro, porque também vai depender da reação de cada pessoa, né? De toda a nossa vivência, assim. Eu acho que o que me deixou muito mais tranquila nesse processo foi já conviver com a comunidade É, surda. Foi conviver com pessoas surdas, mesmo que seja em sua maioria que eu convivia até o momento, porque hoje já mudou isso, né? Mas até o momento que eram as pessoas com surdez profunda que usam a Libras como sua primeira língua, então isso acabou me deixando mais tranquila, assim, de saber que a surdez é uma diferença, né? Ela é uma deficiência ali pela lei, né? A partir de 41 decibéis, ela é uma deficiência, mas ela é diferença. Não é aquela coisa, ai meu Deus, tá surda, acabou o mundo, acabou a vida, não tem mais. Não, é muito diferente do que as pessoas pensam, né? E aí a gente começa a quebrar muitos mitos, quebrar vários tabus e a gente começa a conversar também sobre isso com as pessoas, inclusive sobre a diversidade surda.
Então, prof, isso que é muito legal conversar aqui, né? Porque a questão, assim, ó, eu, como falei, eu fiquei um pouco triste por eu não ter um convívio com outras pessoas com perda. Eu curti, né, a música, que eu tô no meu estúdiozinho de música, e aí o momento que tu vai perdendo a audição, que eu tive 2 perdas seguidas, né, no ouvido esquerdo, depois no direito, em questão de menos de 2 anos. Então, como eu não tenho ainda doença em Libras, eu recém tô começando a aprender, porque até então eu achava que sabia muita coisa, até começar minhas aulas particulares. Eu só sabia bom dia e achava que eu já estava falando com a comunidade surda. Então, eu acredito que eu me dei uma tristeza, mas um desespero ao mesmo tempo para me comunicar com esse pessoal, comunicar com a minha família, né, prof? E aí que entra a questão da diversidade. Sobre essa questão, assim, porque é aquilo do óbvio precisa ser dito, também tem a ver com as informações que chegam, assim, para nós, porque a internet, ela é muita informação, é muita coisa, né? E aí até chegar uma informação mesmo de qualidade que as pessoas podem confiar, às vezes pode demorar, né? Demora. E na questão da diversidade surda, para mim foi um boom, assim, muito grande. Para mim foi. Eu quebrei muitos mitos na minha cabeça em relação à surdez, em relação ao aparelho auditivo, principalmente, mas na questão da surdez, né, eu sempre trabalhei com as pessoas, em sua maioria, as pessoas com surdez profunda, mas as pessoas pensam o quê? Que só quem tem surdez profunda ou só quem já nasceu surdo é que é surdo. Mas, na verdade, a surdez começa antes, né? Claro, se a pessoa ela já nasceu surda, ela já nasceu com uma perda auditiva, mas tem as pessoas que elas têm uma perda auditiva depois do nascimento. Tem pessoas que elas têm uma perda auditiva ao longo da vida. Independente do grau de perda auditiva, seja leve, moderada, severa ou profunda, independente da perda, aqui a pessoa ela é surda. Ela tem uma surdez leve, ela tem uma surdez moderada, ela tem uma surdez severa ou ela tem uma surdez profunda. A não ser que ela não se identifique de forma alguma com o termo surdo, ela não queira ser chamada de pessoa surda, e aí é também o respeito à diversidade de respeitar como a pessoa se identifica. Sim. E tem pessoas que elas, não, eu prefiro ser chamada de pessoa com deficiência auditiva. Eu não me enxergo como surda, né? Me enxergo como pessoa com deficiência auditiva. Assim como tem as pessoas com deficiência auditiva, e aí aqui, né, que a gente estava falando sobre perda auditiva leve, moderada, severa e profunda, nem todas são consideradas pela lei como deficiência auditiva. Ela começa aqui com 41 decibéis, que é Tem que ser nos 2 ouvidos, né, prof? Nos 2 ouvidos, exatamente, nos 2 ouvidos. E ainda, né, tem uma luta da parte dos surdos unilaterais para que seja também reconhecido os dois, na lei, porque todos enfrentam suas lutas dificuldades. Independente do grau de perda auditiva, a pessoa ela tem sim dificuldades, ela tem sim coisas para enfrentar, ela tem sim desafios para enfrentar. Então, em qualquer um dos níveis, é surdez. A pessoa ela é surda. Né? E aí, quando a gente entra na questão que a Giana trouxe de surdo oralizado, e aí a gente entra na questão da diversidade. Por quê? Não é porque eu tenho surdez moderada e a Giana tem surdez moderada que nós temos a mesma experiência. Tem coisas que batem muito, com certeza, mas daqui a pouco eu me considero surda, bilíngue e oralizada. Mas daqui a pouco a Giana ela poderia falar assim, não, eu não me considero como surda, eu sou uma pessoa que ainda ouve e tem deficiência auditiva. E tudo bem, é como ela se identifica, é a identidade. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É a diversidade, né? E aí, qual é essa diferença, assim, o surdo oralizado, o surdo bilíngue, o que entra, qual é a diferença aqui? Nessa diversidade, e aí, assim, de um ponto ao outro, a gente pode encontrar, nossa, inúmeras realidades, inúmeras
experiências, inúmeras formas de lidar com a surdez. Então não tem assim, não, surdo é quem não ouve nada. Não, não é. O surdo, ele tá aqui, ó, leve, moderado, severo, profundo. Prof, deixa eu lembrar agora de ter comentar. Lembra aquela série que agora eu esqueci o nome, tu deve lembrar melhor que eu, que é a faculdade para surdos em Washington. Como é que é o nome da série? A série Além do Som, é o nome da série na Netflix. Essa série, para quem quiser, né, agora que está nos acompanhando aqui, olhar, ela ali mostra vários tipos de surdos, né? E diversidade. Além do Som na Netflix, ela retrata a realidade dos surdos da Universidade de Gallaudet. Não é no Brasil, então não é Libras. Isso. É a SL, é Língua de Sinais Americana. E pessoal, assim, eu que estou aprendendo, né, é outra língua, né, de Libras, bem diferente, é como se fosse, né, português e inglês. Libras é no Brasil, né? Isso, Libras é Brasil, é língua brasileira de sinais. Isso, Cada país tem a sua própria língua de sinais. Então, essa série, Além do Som, ela traz a língua americana de sinais. Nenhuma língua de sinais tem a ver com a outra, assim como o português não tem a ver com o inglês, cada um tem a sua estrutura. Eu achei só parecido alguns sinais, prof, que nós estudando alguma coisa, alguns sinais. Mas, por exemplo, assim, ó. Por exemplo, que às vezes a gente fica com isso assim, ó. Parecido alguns sinais, mas não tem nada a ver uma língua com a outra. Nada a ver. Por exemplo, esse sinal aqui, em Libras, é o sinal de pergunta. Mas eu vou perguntar para você, ó. A pergunta saiu daqui e ela vai aí. Perguntar. Se fosse você me perguntar, ela vem para mim, tá? Isso em Libras. Libras. Eu estava vendo um vídeo há muito tempo de uma professora que ela foi fazer um curso, uma formação na Universidade de Gallaudet. Então, ela teve experiência com os surdos de lá. E em uma das aulas tinha um professor surdo e ela usou esse sinal aqui, claro, já usando a Libras, né? Mas lá não era Libras. Ela usou esse sinal aqui, querendo dizer assim, ó. Eu quero fazer uma pergunta, né? Quero fazer uma pergunta, tenho uma pergunta para fazer. E quando ela fez esse sinal, o professor fez assim, né? Imagina, deve ser outro significado lá. E ela também se assustou, porque é uma pergunta, mas lá não é Libras, é a SL. Se eu não me engano, para eles lá, esse sinal é um dos sinais de matar. Que horror! Por isso que ele se assustou. Se eu não me engano, entende? Se eu não me engano. E o sinal de pergunta lá, pergunta. Pergunta. Pessoal, a gente tem que fazer um cursinho antes de ir lá para os Estados Unidos, então. Claro. Se a pessoa é a mesma coisa. Para qualquer país, para qualquer lugar. É que nem a gente fala assim, português do Brasil, né? Português do Portugal, de Portugal. Sim. Tem diferença. Língua de sinais também. Tem a língua de sinais brasileira, que é a Libras, e tem a língua de sinais lá de Portugal. Assim que eles chamam, língua de sinais de Portugal. De Portugal, vamos ver. Se eu não me engano, eles chamam de língua gestual portuguesa. Se eu não me engano, é assim que a LGP. Língua gestual portuguesa. Isso, porque é diferente. É diferente. Isso vai ser sempre. Libras é Brasil. Brasil. Que fica... Nenhum outro lugar vai usar Libras. Desmistificando isso, já para saber bem. Claro. Né? E retornando lá na pergunta inicial da Jana, na questão da diversidade surda,